Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos todos para a nossa aula sobre ansiedade. Ansiedade, entender para regular. A gente fala muito de ansiedade no dia a dia, já virou um tema comum entre a gente. O senso comum, todo mundo entende sobre ansiedade, todo mundo tem um pequeno conceito, uma pequena explicação, e hoje em dia muita gente se considera ansioso. Será mesmo que eu tenho ansiedade, que eu sou uma pessoa ansiosa? Mais do que uma aula teórica e científica, eu quero trazer para vocês práticas e exercícios de autoconhecimento, para a gente se perceber e poder se entender e entender esse panorama geral e quebrar alguns mitos. Porque, como a gente vai ver, tem alguns mitos sobre a ansiedade. E é por isso que eu acho que esse tema nunca é demais. Então, eu queria começar convidando vocês para a gente fazer uma pequena chegada. A gente já começar se percebendo, se sentindo. Então, eu peço que vocês, quem puder, feche os olhos por alguns segundos. Quem não puder, apenas traga a sua atenção para o seu corpo neste momento e observe a sua mente, os seus pensamentos. Pause alguns instantes para se perceber. Perceber a sua respiração. Como está a sua respiração neste momento? O seu corpo, a sua mente. Sem brigar com seus pensamentos, apenas reconheça-os. E tente notar se os seus pensamentos são sobre o passado, sobre o futuro, ou sobre o presente. Tudo bem se você não conseguir definir ou perceber os pensamentos. Reconheça apenas observando qual é o seu estado neste momento. E aos poucos você pode abrir seus olhos, voltando para cá. Eu queria que você refletisse. Quantos pensamentos passam pela sua cabeça a todo instante? Você conseguiu perceber quantos pensamentos apareceram? Se esses pensamentos eram sobre o passado, sobre o presente ou sobre o futuro? Estudos estimam que a gente pensa cerca de 60 mil pensamentos por dia. E uma mente ansiosa, ela tende a focar naquilo que é perigoso, o que é uma ameaça, um risco, a perda de controle ou no julgamento. Ansiedade nada mais é do que esse sistema de proteção exageradamente ativado. E o nosso cérebro ele já foi projetado para detectar o perigo como um modo de sobrevivência. Ele não foi feito para ser feliz. Nosso cérebro não busca naturalmente a felicidade. Naturalmente, o nosso cérebro busca olhar para os problemas. E a gente vai entender por quê. Então, se você percebeu a sua mente agitada, 1 milhão de pensamentos, não conseguiu definir nada, se a sua respiração está agitada, está tudo bem, né? Você não está sozinho. Você pode perceber que até eu, fazendo essa pequena pausa para respirar, até a minha voz já mudou. Um pequeno momento, uma pequena pausa, para a gente se perceber, pode mudar já muita coisa. E aí, a reflexão que eu trago com esse pequeno exercício foram poucos segundos, né? Em quais situações que a ansiedade aparece mais? Como ela aparece em você? Como você consegue perceber ela?
O que você definiria como ansiedade? Quando você fala, eu estou ansiosa, o que você realmente está sentindo? Né? O que o seu corpo comunica? Geralmente vai estar associada à sua respiração ofegante, né? Alguma situação difícil para você, algum medo, alguma necessidade de controle. Então, eu quero que você comece a perceber o que geralmente ativa a ansiedade na sua vida. Se você percebe isso com clareza ou não. Se é falar em público, tem situações que são naturalmente ansiogênicas. Dizem que o medo de falar em público é um dos medos mais comuns do ser humano. Talvez até maior do que a própria morte, né? Eu acho que depois, lado a lado, vem o medo da morte, dificuldades com relacionamentos, dinheiro. Nós falamos muito sobre isso no Caminho Consciente, o quanto a ansiedade interfere no nosso relacionamento sobre dinheiro, o julgamento dos outros. Às vezes, a nossa preocupação com o julgamento do outro, sobre o que ele pensa ou vai pensar sobre mim, pode gerar uma ansiedade. Ou até mesmo mudanças, desafios, situações novas, tudo isso pode trazer ansiedade. Então, eu queria que você tentasse traduzir, né, em palavras, em percepções, o que realmente você sente quando você percebe a ansiedade. Né? Se ela tem movimento, se é uma dor, se é uma angústia, se é uma pressão no peito, se você for expressar isso em percepções e sensações físicas, o que você diria que é ansiedade no seu corpo? E eu quero fazer com vocês um exercício, um questionário, para a gente fazer essa avaliação, um teste que foi criado por um psicólogo, para avaliar o seu nível de ansiedade. Então, se você tiver aí um papel e uma caneta, eu vou compartilhar com vocês a tela para vocês visualizarem, que às vezes a gente vendo as perguntas, é mais fácil da gente absorver, né? Aquilo. Então, de 0 a 3, né, a gente vai responder uma dessas perguntas. E eu gostaria que você pensasse nas 2 últimas semanas, para a gente ter uma delimitação de tempo. Sendo que 0 é considerado nunca, 1 para alguns dias, o 2, mais da metade dos dias, um dia sim, um dia não, e o 3, a resposta quase todos os dias. Então, eu queria que você colocasse aí na sua percepção a questão número 1. Tenho me sentido tenso ou nervoso sem motivo claro? De 0 a 3. Coloque uma pontuação aí para essa frase. Tenho me sentido tenso ou nervoso? Isso é nunca, é algumas vezes, muitas vezes ou quase sempre. A questão 2. Tenho tido preocupações difíceis de controlar. Tenho preocupação sobre algum assunto que fica ali remoendo e eu não consigo elaborar aquilo. De 0 a 3, com que frequência isso acontece? 3. Minha mente fica presa em pensamentos repetitivos sobre problemas. Se você, com frequência ou não, quando tem um problema, você fica tendo pensamentos repetitivos, voltando naquele problema o tempo inteiro, até encontrar uma solução ou resolvê-lo? Com que frequência isso acontece? 4. Tenho dificuldade para relaxar. No dia a dia, você consegue relaxar? 5. Sinto inquietação ou agitação no corpo. Se você percebe essa agitação, essa angústia, essa necessidade de fazer alguma coisa, de estar sempre fazendo alguma coisa. 6.
Tenho ficado irritado ou impaciente com facilidade. Com que frequência você se irrita com coisas simples, às vezes, do dia a dia, ou sente impaciência com coisas comuns, às vezes com trânsito, com uma pessoa que é mais lenta, com as coisas que às vezes não saem exatamente como você espera. 7. Tenho sensação de que algo ruim pode acontecer. É aquela previsão de que aquele sentimento de que pode estar vindo acontecer algo negativo a todo instante. Coloca aí, qual é a sua percepção? 8. Tenho sintomas físicos de ansiedade. E os sintomas podem ser taquicardia, tensão muscular com frequência, a respiração curta e acelerada. Com que frequência você percebe isso no seu corpo? Isso pode se refletir em vários outros sintomas, né, nas pessoas. Às vezes gastrite, às vezes o intestino. Algumas pessoas podem ficar com o intestino mais solto, outras com o intestino preso. 9. Tenho dificuldade para dormir por causa de preocupações. Quando preciso relaxar para dormir, fico lá ruminando pensamentos e acabo dormindo mal ou não consigo dormir. De 0 a 3. Com que frequência isso acontece? E 10. Tenho evitado situações por medo ou preocupação. Aquelas situações que você evita de sair, de encontrar pessoas. Com que frequência isso acontece? Conseguiu anotar aí, Neuma, olhar as questões? Vou voltar aqui um pouquinho, se tiver alguma que você não respondeu. Não estou ouvindo. Está horrível o som do meu. Você não está ouvindo? Não, mas não é, eu acho que não é problema daí, não. Deve ser aqui. Espera ainda, eu vou mexer aqui. Tá. Está todo mundo ouvindo bem? Pronto. Tá? Era aqui que estava. Então tá bom. Conseguiram responder todo mundo? Soma agora essa pontuação para ver qual o total que vai dar. Espera ainda, eu não fiz não, ó. Porque eu não Pode estava olhar ouvindo. aí. Enquanto está na tela, você está conseguindo ver? É muito pequeno, mas eu vou ver se eu bato aqui para ver se aumenta. Vê se aumentou. Melhorou? Não dá não. Para ver, não, aumentei, mas não dá não. Eu vou mandar o arquivo aí para vocês, espera aí. E você pode abrir também aí para você e responder. Se eu consigo ampliar. Aqui, ó. Melhorou o tamanho? Deixa eu ver. Enquanto vocês respondem, bota a nota aí. Aqui embaixo está aqui, ó. Para quem deu a resposta acima de 19, isso é uma ansiedade elevada. Se a sua pontuação, vou colocar já lá no grupo para vocês. Esse arquivo. Aí. Para quem teve uma nota entre, aqui os resultados, de 0 a 5 é uma ansiedade mínima, que eles consideram uma ansiedade mínima. De 6 a 10, a nota de 6 a 10, a soma, é uma ansiedade leve. De 11 a 18, uma ansiedade moderada. E acima de 19, é uma ansiedade elevada. E é muito comum, hoje em dia, né, as pessoas terem uma ansiedade um pouco mais elevada. Não é à toa que a ansiedade é considerada o mal do século.
os números de pessoas que se consideram ansiosas ou que têm algum tipo de transtorno de ansiedade está cada vez maior por decorrências tanto de questões de trabalho, relacionamentos pessoais, ou até mesmo por conta do nosso próprio estilo de vida. E a gente vai ver por que isso acontece. Então, você pode até marcar aí, agora que a gente fez essa pausa para se perceber, num termômetro de 0 a 10, nesse momento, que nota você daria para a sua ansiedade? De 0 a 10. Pelo que você percebeu no seu corpo. Sendo 0 completamente calmo, quando você está sereno, e 10, aquela ansiedade extrema, intensa. Conseguiu, Nelma, responder? Vou estar aqui de volta. Não. Agora é que eu estou abrindo, conseguindo abrir aqui, ó. Ah, você conseguiu abrir no Foi. WhatsApp? Ah, Mari. Eu vou tirar aqui um pouquinho. E aí, dentro dessa resposta que você colocou, sobre quais são, né, os sintomas, o que você diria? Como que está o seu estado emocional, né? Como que você percebe? O que você diria que são os principais causas? Muitas vezes a gente relaciona as causas da ansiedade a pensamentos, né? O excesso de pensamentos. Mas, na verdade, o excesso de pensamentos, às vezes, é a própria ansiedade, né? Quais seriam as causas? Esperar a Neuminha terminar. Vem cá, peraí ainda, me diga uma coisa, eu não peguei já peguei o caminho andando, 3 é 1 e 2, aí 3 é o máximo, é? É de 0 a 3. Você vai colocar 0 para nunca, 1 para alguns dias, nos últimos 15 dias. 2 para mais da metade dos dias. E 3 quase todos os dias. Quando você percebe que quase todo dia você sente isso, aí você marca 3. Ok. E 0 se você colocar nunca. Eu acho que eu coloquei pelo menos 1 em todos os dias. Vocês conseguem perceber, associar em que situações a sua ansiedade aparece com mais frequência? Ela está associada mais a controle, julgamento ou alguma situação do futuro? E o que geralmente o seu corpo tenta te comunicar? Onde que ela se expressa no seu corpo? Aí, antes da gente entrar nos nossos exercícios práticos, né? Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho uma reflexão sobre o que é a ansiedade. O que de fato é a ansiedade? Porque a gente está falando aqui um pouco dos sintomas da ansiedade, né? Das causas. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade, na verdade, é definida como uma resposta emocional antecipatória diante de uma ameaça futura. Por isso que a gente associa ao excesso de pensamentos sobre o futuro. Mas não é só sobre pensamentos. É sobre pensamentos sobre coisas negativas. O pensamento está associado a um perigo, a uma ameaça, sobre algo que vai acontecer no futuro e que é perigoso, que o meu cérebro entende que é um problema ou um perigo. E ela difere do medo por quê? Porque o medo é algo real, sobre algo real e imediato. Então, se eu vejo uma cobra nesse momento, eu sinto medo porque eu estou diante de um perigo real e imediato. É uma resposta automática do nosso corpo. Já a ansiedade, não. Ela é baseada numa projeção sobre um perigo imaginário sobre o futuro. E por que o nosso cérebro faz isso?
Porque a ansiedade foi um mecanismo que o nosso cérebro criou para nos proteger de perigos. Como seres humanos, nós temos essa habilidade maravilhosa de imaginar, de projetar, de prever situações, de elaborar, né, criar situações. Isso nos ajudou a sobreviver, nos ajudou a prever e poder nos proteger de situações futuras. Com base nas experiências que a gente já viveu, que as coisas que a gente já conhece, o nosso cérebro tenta nos proteger de algo que possa nos fazer sofrer. Mas qual é o problema, então? Se isso é um mecanismo de proteção, né? Qual é o problema? Então, ele dá um exemplo ali até, eu falei da cobra, né? Aqui no slide está o cachorro bravo. Quando você vê um cachorro bravo, você fica com medo. Mas se você imagina que pode ser atacado por um cachorro em algum momento, o cachorro está passando lá, você vai passar na frente de uma casa que tem um cachorro grande, o cachorro está preso, e você fica ali angustiado, ansioso, porque tem a possibilidade daquele cachorro te atacar. Isso é ansiedade, porque você está sofrendo por algo que pode vir a acontecer, uma situação imaginada. Né, envolve essa preocupação. Só que essas duas emoções, elas têm o mesmo princípio ativo. Elas acionam o nosso sistema de luta e fuga. Os dois vão nos fazer disparar cortisol, acelerar o nosso coração, nos colocar num sistema em que a gente se prepara para se proteger de um perigo. E aí é que entra o problema da ansiedade. Se a gente está o tempo todo preocupado com algo que pode acontecer no futuro de perigo, você pode estar ativando esse sistema de luta e fuga o tempo inteiro. E isso é o que pode... Então, o primeiro mito que a gente derruba é de que a ansiedade por si só é ruim. Eu voltei, né? Voltei tudo, peraí. Não consegui voltar, na verdade. O mito de que a ansiedade é algo ruim. Né? Tem autores que definem a ansiedade do bem e a ansiedade do mal. Por quê? Essa ansiedade do bem é essa ansiedade saudável, que nos protege e que nos prepara para desafios. Imagina se você não ficar ansioso para uma viagem, vai chegar na hora da viagem e você não preparou a mala, você não fez nenhum roteiro, você não se planejou para aquela viagem. E talvez você perca até o voo, porque você não está nem um pouco preocupado, né? O que é a preocupação? É você pensar sobre aquela situação, se organizar, se planejar. Então, ela nos prepara para desafios. Imagina se você tem uma prova e você não fica ansioso por essa prova. Essa ansiedade saudável, ela nos motiva, ela nos movimenta, ela faz o nosso corpo ficar energizado e ativo para poder trabalhar e correr atrás para realizar esses objetivos, enfrentar essas situações do dia a dia e da vida, né? Ela faz com que o nosso corpo, ele responda melhor diante de uma situação importante. A ansiedade do bem, ela é importante para que a gente... E eu tive até uma conversa sobre esse assunto com uma amiga, que ela falou assim, porque as pessoas falam que eu sou muito ansiosa, ela falou, mas eu vejo a ansiedade como algo bom, porque é ela que me motiva a acordar 4 horas da manhã para estudar para um concurso público. Essa preocupação de que eu preciso passar naquela prova, que isso é importante para mim, que me movimenta. Mas até que ponto é saudável a gente ficar assim, né? Até que ponto isso é bom? E até que ponto isso pode começar a nos prejudicar? A ansiedade do mal, como alguns autores chamam, é quando essa ansiedade se torna prejudicial. Quando o sistema de ameaça começa a ser ativado, mesmo sem um perigo real, mesmo sem uma situação concreta, ou mesmo diante de uma situação concreta. A gente passa, por exemplo, por muitos momentos de desafios constantemente. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar sob tensão e ameaça o tempo inteiro. Porque ele vai estar lá, daquele jeito que a gente falou, tensionado, liberando cortisol, adrenalina, né, com taquicardia. Então, a gente pode estar sobrecarregando o nosso corpo. Se a gente ficar o tempo inteiro sobre esse sistema de ameaça. Isso pode acontecer, por exemplo, se você está o tempo todo cheio de desafios.
E isso que eu me percebo, às vezes eu não tenho uma preocupação com determinadas questões, mas eu estou sempre me desafiando. E quando a gente tem algo novo, né, você vai aprender algo novo, ou você tem que fazer algo de diferente, ou você se propõe a fazer muitas coisas, você vai ficar com essa ativação, né, pensando no que você tem que fazer, se planejando, se organizando. E se você não se coloca pausas para desativar esse sistema e encontrar um equilíbrio, e a gente vai ter uma aula depois só sobre sistemas de regulação emocional. Aí a gente começa a danificar o nosso corpo, né? O cérebro começa a reagir como se houvesse um perigo constante. E aí você está o tempo todo com o seu corpo ativado, tenso, e causando aqueles sintomas que você percebeu lá quando você fez a sua avaliação. Então, a ansiedade saudável, ela pode ser importante para aumentar o nosso foco, né? Para nos fazer agir diante de determinadas situações, para tomar uma decisão importante. Por exemplo, se você tem que atravessar uma rua movimentada e tem muitos carros, isso vai te deixar alerta. Aquela ansiedade te ajuda a ficar alerta e mais ativo. Mas ela pode até melhorar o seu desempenho, né? Preparar o seu corpo para a ação. Agora, se você ficar o tempo todo assim, ela começa a se tornar desadaptativa. Quase que não saiu. E a gente pode começar a adoecer, que é o que acontece quando nós estamos com preocupações que se tornam repetitivas, né? Quando a gente está num estado de alerta constante. E a gente começa a viver no sistema de evitação ou de luta. Por isso que muitas vezes você pode estar com uma irritabilidade profunda, brigando com tudo, com todos, e não sabe nem por quê. Às vezes irritado com coisas simples, porque o seu sistema de luta está ativado. E às vezes você vai descontar em pessoas e situações que não têm nada a ver. Uma coisa importante que eu acabei percebendo e aprendendo, depois quem quiser aprofundar, eu vou deixar um livro muito legal sobre o tema, foi de que a ansiedade, em alguma medida, tem um fundo genético também. Então, às vezes, você pode ficar tentando buscar causa em situações que viveu. É claro que a nossa experiência de vida pode contribuir muito para isso, mas tem também um fator genético. Se você tem pais que já são naturalmente ansiosos ou viveu um ambiente de muita ansiedade quando você era criança, pode ser, né, uma tendência, que você tem uma tendência maior a lidar dessa forma com desafios no dia a dia de hoje, né, nos dias de hoje. Mas o que acontece com o nosso corpo quando a gente está com ansioso, né? Vou botar assim, vai ficar melhor, né? Pra vocês assistirem. O que acontece? Quando nós entramos nesse estado de alerta, um órgão bem pequenininho que fica lá no nosso cérebro, é a amígdala, que é conhecida como o local do medo, né? Ela detecta essa ameaça, né? Ativa esse sistema de luta e fuga, e aí traz esses sintomas, né? A liberação do cortisol, da adrenalina, a respiração, aumentar a sua atenção e a sua hipervigilância, né? A sua reatividade. Então, isso, né, quando o nosso sistema de luta e fuga, a nossa amígdala está hiperativada, isso vai reduzir a nossa clareza mental, nossa capacidade de julgamento e de decisão diante das situações fica diminuída, porque essa região a região do cérebro que é responsável por isso é o córtex pré-frontal. E ele diminui a sua ativação quando a amígdala dispara. Por quê? Porque nós ficamos no automático, né, quando estamos diante de uma situação de perigo. Isso foi em função dessa evolução do ser humano para nos preparar diante de possíveis perigos. E aí eu trouxe aqui apenas a títulos exemplificativos para a gente entender que cada ansiedade pode ter uma classificação diferente. E para a gente poder definir,
né? A gente pode ter uma noção, mas para definir a gente precisa de ter um acompanhamento profissional específico, né? Não dá para você só olhar aqui e falar, eu tenho esse. A gente tem muito isso hoje de querer se dar um diagnóstico e de até se identificar com os nossos sintomas. Então, é muito comum a gente, às vezes, ouvir as pessoas falando, eu sou ansiosa. Quando, na verdade, isso está mais relacionado a um estado emocional que você está vivendo naquele momento. Então, alguns tipos de ansiedades que a gente pode trazer, a título de exemplificação, é o transtorno de ansiedade generalizado, TAG, né, que as pessoas falam muito também hoje em dia, preocupação constante com várias áreas da vida, é quando a pessoa já está no nível de ansiedade que começa a atrapalhar as suas atividades do dia a dia. Quando você chega nesse nível de ansiedade, você já não consegue fazer atividades básicas do dia, tomar decisões, resolver coisas já mais de uma forma natural. Tem o transtorno do pânico, que é em casos de crises intensas e repentinas com sintomas físicos fortes. Algumas pessoas podem ter... Deixa eu botar aqui no silencioso aqui para não... Podem ter de uma... Aparentemente... Ai, de novo, eu tirei, desculpa. As pessoas podem ter um sintoma repentino, né, de ansiedade, com a sensação, às vezes, até de morte, né, de não conseguir respirar, e aparentemente, sim, uma causa real ou identificável naquele momento. A fobia específica é aquele medo intenso de um objeto ou uma situação específica, né? A pessoa que tem medo de elevador, de lugares fechados, medo de lugares muito cheios de pessoas, medo de altura, medo de barata. Eu tenho medo de barata. Isso dependendo da intensidade, né, que você tem esses sintomas diante dessa situação, isso pode se tornar uma fobia. A ansiedade social, que é aquele medo de avaliação negativa que te dificulta ter relacionamentos e interagir em grupos sociais. Ou uma ansiedade situacional, que é aquela ansiedade que eu estava falando que é natural acontecer, né, diante de situações em que você tem uma prova, um desafio, uma entrevista, uma apresentação, né, de falar em público, algo que não é comum para você, muitas vezes. Essa ansiedade é chamada de ansiedade situacional. Então, quando que a ansiedade vai começar a virar um problema? Como que eu posso identificar? Será que ela é um problema para mim? Como que eu faço para entender? Porque, de verdade, um outro mito é a gente achar que a gente vai eliminar a ansiedade, né? Que eu nunca vou ter ansiedade, que eu vou, por exemplo, meditar, vou relaxar e vou me livrar, não vou mais sentir. Isso é um mito. A gente sempre vai ter ansiedade diante de determinadas situações. E como que a gente, então, pode perceber quando que ela começa a virar um problema? Quando ela é intensa demais, constante, começa a prejudicar suas decisões ou suas relações, ou começa a gerar evitação e sofrimento. Quando você começa a ter dificuldades de fazer atividades simples da sua rotina. Você começa a ter tanto medo, você começa a ter evitação, que você começa a evitar relacionamentos, lugares, né? Não consegue mais fazer atividades do trabalho ou dos seus estudos. Aí você começa a ligar um sinalzinho de alerta, né? Como funciona, né, o mecanismo da ansiedade? Como que ela acontece dentro da gente? A gente vai ter uma situação externa, sempre tem um estímulo, né? A situação é um estímulo do ambiente. Esse estímulo, essa situação, que nossa mente interpreta, né? A gente absorve esses estímulos, a situação, vai gerar um pensamento. Esse pensamento, a interpretação, a forma como nós vemos a situação, desencadeia uma emoção, que é a liberação, né, dos hormônios, a nossa amígdala ativada, a liberação do cortisol, e isso gera uma sensação física no corpo, que era o que a gente estava tentando identificar quando a gente começou a perceber o corpo, lá no início. Cada pessoa pode ter um sintoma diferente. E depois isso gera um comportamento, que geralmente está associado à luta ou fuga. A gente tenta evitar
E como exemplo, ele trouxe aqui, por exemplo, eu tenho uma situação externa, né, uma apresentação, uma necessidade de falar em público. E aí vem um pensamento, eu vou falhar, eu não sei fazer, vão me julgar. Isso gera esse sentimento de ansiedade, o coração fica acelerado e você trava, né, dá aquele bloqueio, você não consegue falar nada, e você pode e não faz a apresentação. Essa é a evitação. E aí eu já falei, né, os principais sintomas que a gente pode identificar quando a gente está sob intensa ansiedade, é a preocupação excessiva, excesso de pensamentos, aqueles pensamentos repetitivos, a ruminação, nós não conseguimos sair do looping de pensamentos sobre uma determinada questão. A tensão muscular é um sinal muito forte também do nosso corpo estar sempre pronto para um problema, para uma situação de perigo. A insônia, né, a dificuldade de dormir, muitas vezes está relacionada a esses pensamentos excessivos. Ou essa sensação de um perigo constante. Aquelas pessoas que têm uma tendência a olhar muito mais para o negativo, a se preocupar exageradamente por situações que às vezes podem ser comuns para outras pessoas, né? É um sinal também de ansiedade. E a ansiedade está muitas vezes ligada a algumas dessas questões que eu trouxe, mas pode ser também outras questões que não estão aqui, né? Eu trouxe a título de exemplificação. Então, a necessidade de controle, quando a pessoa perde o controle sobre determinada situação, isso pode gerar ansiedade, né? Conforme a necessidade maior ou menor de controle, quando ela vê que ela não tem como controlar aquela situação, isso pode ser um alvo de ansiedade. Medo da rejeição é muito comum nos relacionamentos, medo de perder alguém, isso pode gerar uma ansiedade, ou de não ser aceito, não ser amado. O perfeccionismo, porque você tem medo de errar, né, diante daquela situação, daquelas coisas, está muito associada àquela necessidade de você ser aceito também, de ser admirado. Experiências passadas, então é claro que se a gente viveu experiências traumáticas, difíceis, né, situações e às vezes o nosso cérebro, para nos proteger, basta ter alguma coisa que te associe àquela situação, já pode trazer esses sintomas de ansiedade. Então, às vezes, por exemplo, você sentiu o perfume de uma pessoa que você teve um problema, uma dificuldade, pode trazer esse gatilho e você se viver novamente os mesmos sintomas por conta disso. Lugares, às vezes você já passou por situações difíceis em algum lugar que te trouxe muito medo, e você pode ter esse sentimento de novo, né? Quando passa ou percebe-se em um lugar semelhante àquilo lá, nem precisa ser o mesmo, né? O modelo de sobrevivência, às vezes, quando você está com medo mesmo de ter um risco à sua saúde, né, por algum motivo. Então, natural que a gente sinta ansiedade diante de uma doença, né, de algo real, como um risco à nossa saúde física, à nossa integridade física e mental. E o que eu acredito que vai acontecer se eu perder o controle? A perda do controle me gera ansiedade? Eu sinto esse medo, né? E antes de eu entrar aqui nas estratégias para lidar, a gente vai fazer alguns exercícios, né? Eu queria até convidar vocês para a gente fazer agora, né? Porque depois eu vou trazer um pouquinho do que a ansiedade tem a ver com o mindfulness. Porque é algo que a gente trabalha, a respiração, e um dos exercícios para a gente lidar com a ansiedade, que é um exercício de respiração, aquela respiração conhecida como a respiração controlada, com contagem de 4 por 6, ela foi considerada um protocolo para a redução da ansiedade. Por quê? Porque quando você expira mais lentamente do que inspira, você ativa o seu sistema parasimpático. Percebe que quando a gente está sobre a ansiedade, a nossa respiração fica curta.
Por quê? Porque o nosso corpo precisa ser oxigenado rapidamente para a gente enfrentar o perigo. Quando a gente, de maneira consciente, intencional, a gente faz uma respiração lenta e expira mais profundamente do que inspira, você começa a comunicar para o seu cérebro que você está bem, que está tudo tranquilo, que você não está sob uma situação de perigo. Então, ele começa a ativar, após alguns instantes, o sistema parasimpático, que é o sistema da calma, o sistema oposto, né, do sistema de luta e fuga. Então, esse pequeno e simples exercício, ele já é capaz de começar a nossa regulação emocional. Diante de situações até simples, pode ser para pequenas ansiedades, diante de situações difíceis, sempre que você buscar fazer respirações lentas, né, e de preferência expirando mais devagar do que inspirando, já vai mudar o seu estado emocional. Uma outra estratégia, a gente vai fazer a meditação agora, né, mas eu vou só fechar esse aqui, é questionar os pensamentos. Porque na maior parte do tempo, aquele ciclo da ansiedade, ele vem por conta da ruminação nos pensamentos. E muitas vezes esses pensamentos não são reais. E o nosso cérebro, ele não sabe qual é a diferença entre o que é real e imaginário. Então, se você entra lá diante de uma situação que você precisa se apresentar, falar em público, você começa a pensar, e se eu errar? E se eu falhar? E se as pessoas não gostarem? Né? E se eu falar alguma coisa errada, e se eu bloquear? Os simples pensamentos que você entra no sistema de ruminação, então uma estratégia, quando a gente perceber, é questionar esse pensamento. Será que ele é real? Isso realmente está aqui, né? Como eu posso lidar com isso, com esse pensamento? Outra estratégia é ter uma exposição gradual àquilo que te traz o medo. Claro que isso vai ser na medida que você pode, e em alguns contextos, dentro de um contexto terapêutico, porque você se expor de uma forma intensa a algo que te traz muito medo, pode trazer até uma piora do quadro, né, de trazer uma fobia mais intensa ou até um estado de pânico. Então, eles chamam isso de dessensibilização. Na verdade, você vai fazendo uma exposição gradual na medida que você consegue lidar com aqueles sintomas, porque foi percebido que o sistema de evitação, quanto mais você foge daquilo que te traz ansiedade, mais você reforça a ansiedade. Então, evitar e fugir daquilo que nos traz ansiedade é como se você estivesse dizendo para o seu cérebro, isso realmente é um perigo, e quando você sai de perto, a melhora. Então, toda vez você vai reensinando mais ainda o seu cérebro que você, diante daquilo, você tem que fugir. Então, nós temos que começar aos poucos, enfrentar essas situações para dessensibilizar. Então, isso vai aumentando a tolerância ao desconforto. E isso é o que a gente faz no Mindfulness também, começar a lidar com o desconforto, a se perceber, a ficar com aquilo, né, mesmo sendo difícil. Então, vamos fazer um exercíciozinho agora de respiração, de ficar aqui. Eu te convido, então, agora a soltar o que você tiver aí nas mãos, apoiar seus pés. E, se for possível, fechar os seus olhos. Comece fazendo uma respiração profunda, inspirando em 4, 3, 2, 1. E expirando lentamente até esvaziar completamente os seus pulmões. Se você precisar, você pode fazer uma respiração no seu limite. Vai tentando seguir a contagem, inspirando em 3, 2, 1, expirando em 5, 4, 3, 2, 1. E vai percebendo o seu corpo, percebendo o ar entrando pelas suas narinas. E na próxima expiração, vai soltando os seus ombros, sentindo o peso do seu corpo.
Inspire profundamente e expire todo o ar soltando pela boca. Continue inspirando e expirando. Veja se é possível inspirar, trazendo o ar para o seu abdômen, deixando inflar completamente o seu abdômen, depois o seu tórax. E então vai soltando devagar e percebendo o seu corpo. Solte os músculos da sua face, solte a sua língua. Inspire em 4, 3, 2, 1. Expire em 5, 4, 3, 2, 1. E aos poucos vai deixando a sua respiração fluir naturalmente apenas pelas suas narinas, sentindo o peso do seu corpo. Continue notando o ar entrando pelas narinas, percebendo a temperatura desse ar. E os pensamentos que surgirem, apenas note e deixe-os ir. Sem julgar, apenas perceba e solte. Você pode dizer a si mesmo, é um pensamento. Eu sinto este pensamento. Como um observador externo, traga uma intenção de soltar e voltar para o seu corpo e sua respiração. Gentilmente, sem julgar, ainda que tenham muitos pensamentos. Vai reconhecendo que você pode recomeçar quantas vezes for preciso. E talvez a melhor forma de acolher essa ansiedade, de lidar com ela, seja olhando para ela com verdade, sem apego, sem julgamento, apenas notando no seu corpo como ela se manifesta, se algo muda ao respirar. Não tente brigar ou fugir dela. Quanto mais tentamos eliminar a ansiedade, ao notarmos que os pensamentos voltam, poderemos aumentar a nossa ansiedade. Então acolha a sua mente, trazendo um olhar de aceitação. Acolha o seu corpo, a sua respiração. Perceba os seus apoios, seus pés tocando no chão, suas mãos apoiadas. Perceba a temperatura do seu corpo. Perceba se você pode sentir isso e apenas ficar.
Se for preciso, faça mais algumas respirações profundas e lentas. Acolha o que o seu corpo pede. Veja o que o seu corpo precisa. Às vezes é uma necessidade física, como água, alimento, sono. Às vezes um descanso mental, uma pausa. Um dia de descanso. Às vezes, apenas uma respiração. Um voltar para o momento presente. Ainda que por alguns poucos instantes. Perceba novamente o ritmo da sua respiração. Trazendo a atenção para o centro do seu peito. Percebendo o seu corpo neste momento, se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para a sua ansiedade nesse instante, qual nota você daria? Perceba se algo mudou. Sem julgar. Acolha se estiver do mesmo jeito, ou se tiver piorado. Está tudo bem. Queremos apenas reconhecer. Aprender e entrar em contato com o que está acontecendo aqui e agora. Se você precisar, faça algumas respirações profundas e lentas mais uma vez. E veja se na próxima respiração é possível soltar um pouco mais o controle, as suas expectativas, perfeccionismo. Ainda que seja difícil para você, tente soltar apenas um pouquinho mais. Uma entrega gradual, pouco a pouco. Vai soltando. E aos poucos vai trazendo a sua atenção, o ambiente ao seu redor, para este lugar, podendo abrir os seus olhos quando se sentir pronto. Já mudou um pouquinho, né? Um pouquinho, um poucão. Um montão. E como que o mindfulness pode nos ajudar, né? O que o mindfulness tem a ver com ansiedade? Para quem ainda não sabe, né, não aprofundou, o Jon Kabat-Zinn, que trouxe o estudo do mindfulness para a ciência, desenvolveu um protocolo e começou a observar, aplicando práticas de mindfulness em pacientes com dor crônica, que apenas após 8 semanas de prática, já era percebida a redução da atividade da amígdala. Lembra da amígdala que está relacionada com a luta e fuga?
Eles perceberam por meio de exames de neurociência, né, da ressonância magnética, avaliando o cérebro, eles perceberam que a atividade da amígdala diminuía. Tá bom, Cris. Obrigada. Eu percebi o restante. E por outro lado, ao mesmo tempo, né, que reduzia, inclusive percebeu-se uma diminuição da amígdala nesse período, aumenta a atividade do córtex pré-frontal, que é a região do cérebro responsável pela regulação emocional. Então, o mindfulness foi comprovadamente provado que ele é uma ferramenta poderosa para a regulação emocional e da redução da atividade mental, da ansiedade. Por quê? A gente trabalha a mente, trazer a mente para o momento presente, tomar consciência do corpo. Se a nossa ansiedade muitas vezes está sendo gerada apenas pela nossa ruminação mental sobre o futuro, sobre situações que a gente imagina sobre o futuro, quando a gente treina a nossa mente a perceber isso e ter clareza sobre isso como apenas pensamentos e voltar para o momento presente, a gente consegue já automaticamente diminuir os nossos sintomas de ansiedade. E conforme a gente vai praticando cada vez mais, né, a nossa mente vai ficando mais capaz de voltar, mais capaz de se perceber nisso. Por quê? Porque a gente não tem como viver 100% no presente. Lembra que o planejamento, a imaginação, o pensar sobre o futuro é importante também para a nossa vida, né? Então, o mindfulness é um treino para a gente não ficar nisso no automático, não se perder e se afundar na ruminação quando passa por momentos difíceis, principalmente. E é por isso que a gente treina no dia a dia, porque quando vem as situações difíceis, às vezes está tudo bem, né? Mas quando vem as situações difíceis, é normal a gente se afundar em ruminação. É porque o nosso cérebro, como não consegue distinguir o que é real e imaginário, muitas vezes ele fica preso tentando resolver mentalmente aquela situação. Então, o mindfulness, ele foi comprovado que ele é uma ferramenta muito poderosa para ajudar a gente a voltar, a tirar a gente desse estado de ruminação, e automaticamente ele acaba diminuindo os níveis de ansiedade. Mas o maior desafio é se lembrar, né? O maior desafio é se lembrar, porque a vida hoje em dia está cada vez mais acelerada, e é por isso que muitas vezes, né, a gente vê as pessoas falando que a ansiedade é o mal do século, porque o nosso estilo de vida hoje tende a nos levar. A gente abre o celular, as redes sociais, e está lá 1 milhão de notícias sobre guerra, sobre algo que aconteceu, sobre aquele problema político, e depois a gente, mesmo que a gente não perceba, o nosso cérebro continua lá, ruminando sobre essas situações, refletindo, pensando, analisando. E quando a gente faz isso constantemente, que horas que a nossa mente descansa? Que horas que a gente volta para o presente? Se a gente se deixar levar pela vida, pelo automático, a nossa mente vai estar o tempo todo pulando, vendo notícias ruins, né? Preocupado com as coisas que a gente tem que fazer, com planejamento. E eu lembro que me motivou muito a fazer essa aula, foi por conta dessa conversa que eu tive com essa minha amiga, que ela falou assim, sobre esse lado bom da ansiedade, né? E aí eu perguntei para ela, sim, isso é muito legal, mas quando você senta para brincar com seus filhos, para ficar ali, realmente olha para eles, sente eles e quer estar ali naquele momento, ou você fica pensando no que você tem que fazer daqui a pouco, no que você deixou de fazer, né, nas coisas que você tem que comprar no supermercado, na tarefa da escola dos meninos que ainda não terminou, aonde a sua mente realmente está? E ela não precisou nem de 5 segundos, ela nem respondeu, mas eu vi na cara dela que ela falou, realmente, talvez eu não esteja realmente ali. Provavelmente eu estou lá. Porque no piloto automático, a gente acaba o tempo todo fazendo, realizando, pensando, planejando e querendo nos prevenir, né? Nos prevenir de perder um compromisso, nos prevenir de não passar numa prova, nos prevenir de não faltar comida no almoço.
E são pequenas preocupações que, às vezes, acabam nos roubando o viver realmente no momento presente, né? Então, a gente fala que o equilíbrio é a gente poder olhar para o passado para tirar aprendizados, e que isso seja apenas uns 10%, que a gente possa ser capaz de olhar para o futuro, para planejar, para se preparar, mas que isso seja no máximo uns 30%, e que a gente também seja capaz de ficar no presente, porque é aqui que a vida realmente acontece, né? E para isso a gente precisa estar se lembrando, né, com intenção, para a gente não ser afundado pelo automático da vida, né? Então ficou quanto? 60% para o presente, pelo menos, para a gente dizer que tem um equilíbrio, né? Então, se faz sentido, né, para você, se você percebeu aí dentro dos seus sintomas que você está precisando, quanto mais você praticar isso, mais você vai conseguir viver no presente, menos você vai perceber a sua ansiedade. É claro que existem outras formas da gente trabalhar a ansiedade. Uma delas é a gente cuidar da saúde, a partir da alimentação, do sono, e até mesmo por exercícios físicos, né? Isso é muito importante. Mas a meditação foi comprovado que realmente é uma forma de nos ajudar a lidar com isso. Tá bom? Gratidão. Alguém quer compartilhar? Eu queria saber de vocês. O que vocês perceberam? Como foi o resultado de vocês? Eu vou até parar de gravar para vocês poderem partilhar mais à vontade. Deixa eu desligar aqui.